Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube Maria Ganite. Eu sou a Maria Fernanda do Porto e neste canal vou-vos apresentar algumas das minhas paixões, nomeadamente o tricô e a costura. Para este vídeo decidi responder às vossas questões. Para a primeira pergunta aqui vai: do que é que eu gosto mais, tricotar ou costurar? Tenho que ser sincera, o tricô está intrínseco em mim, já tricoto desde os 6 anos, por isso há 40 anos que eu tricoto. Acabo por preferir sempre o tricô. O tricô é mais portátil e é mesmo intrínseco à minha pessoa. Apesar de gostar muito de costurar, a costura envolve sempre mais estar no meu ateliê, junto às minhas máquinas e a efetuar aqui as minhas planificações, os meus moldes, cortar e a decidir como fazer. Por isso, entre as duas, pendo mais para o tricô. Tenho tricoto e com quem é que aprendi? Tal como eu disse, eu tricoto desde os 6, por isso há mais de 40 anos. Quem me ensinou foi a minha mãe e a minha avó. Foram elas que me ensinaram quando eu tinha 6 anos. Primeiro liga, depois a meia, o monta-malhas, o rematar. A partir dos 6 comecei a fazer as camisolas para as minhas bonecas, os seus casacos, os seus vestidos. Na altura não havia internet, não havia o Google, não havia o Heverly, não havia YouTube. Por isso gostava muito nas revistas, pontualmente a minha mãe me comprava, mas que fizeram com que eu crescesse. Dei muitas coisas através das revistas e tornei-me bastante também autodidata. Em termos de costura, embora eu costurasse à mão, lá em casa não havia grande tradição de costura. Acabei por aprender por volta dos 14, 15 com uma vizinha que era costureira, que me ensinou tudo em termos de molde, aplicar o molde, dar os valores de bainha, fazer bainhas, aplicar forros, entretelas, tudo. Aos 15 foi-me dada uma máquina de costura. Comecei a fazer roupa para mim. Comprava as burdas, escolhia os moldes, adaptava à minha pessoa, fui fazendo sempre vestidos, camisas, calções, calças. Há anos fui eu que fui fazendo as minhas peças de roupa, quer através da costura, quer através do tricô. Uma pergunta muito interessante é: de onde vem a minha inspiração? Podia estar aqui com grandes dissertações sobre a inspiração, mas a maior parte da inspiração vem das coisas do dia-a-dia que me tocam. Gosto muito de observar o céu, gosto muito de ver a forma das nuvens, a forma como elas se deslocam, as suas cores. Sou também muito influenciada pelo mar, pela praia, o vento, depois pelos passeios pela natureza, observar as árvores, as flores, aspectos do cotidiano, a arquitetura, a iluminação, as luzes na estrada. Pequenos pormenores cotidianos influenciam muito o meu trabalho. Olha, uma pergunta aqui muito interessante e que não tem nada a ver com tricô e a costura. Há quanto tempo tenho a Lady Di comigo, a minha cadela? E se ela não me come as lãs? A Lady Di veio para cá em 2006, com 8 semanas. Foi adotada na Associação Midas. Relativamente às lãs, tenho a dizer que a Lady adora lãs, sobretudo lã mais rústica, sem qualquer tratamento, que cheire ainda a ovelha, que tenha ainda os produtos da própria lã. Adora cheirar, adora lamber e mastigar. Estive desde pequenina numa casa de tricotadeiras em que há projetos de tricô por todo o lado. Por norma, o que ela faz é: se sente um cheiro estranho de uma lã que é relativamente estranha, ela vai lá, cheira, quando muito lambe, mas não pega. Posso deixá-la. Que peças é que eu gosto mais de tricotar e quais são as que eu gosto menos? Olha, aqui está uma boa questão. Neste momento posso dizer que gosto mais de tricotar camisolas, casacos. Gosto da estrutura, gosto de tricotar uma camisola de cima para baixo, sem costuras, aplicar cores, pontos rendados. Também gosto muito de tricotar sides. O que eu gosto menos de tricotar são gorros e meias. As meias até se refletem depois nas camisolas, porque eu não gosto muito de tricotar as mangas, embora tenha que as fazer. Não sei bem ao certo porque é que eu não gosto, não sei se é por causa do Magic Loop, também já tentei tricotar com agulhas de ponta dupla. Não tenho o mesmo prazer em tricotar quer as meias, quer mesmo o gorro que tenho ao tricotar uma camisola e haver uma peça maior feita. Mas é curioso, por exemplo, gosto muito de tricotar golas e uma gola é muito parecida com um gorro, sendo que o gorro tem a terminação. Qual é a minha designer preferida e porquê? Quem me conhece sabe que a minha designer de eleição é a Vera Välimäki, finlandesa. Porquê? Porque a Vera tem modelos muito simples e atuais. Acaba por ter peças intemporais com as quais eu me identifico, quais são os materiais barra acessórios que eu mais utilizo quando estou a tricotar. Podia dar aqui uma lista infindável, mas resolvi trazer apenas 3. O meu mocho medidor de agulhas, este foi uma prenda
Foi a Vera que me ofereceu no Festival Knit with Friends do ano passado. Eu adoro mochos, é o meu preferido e anda sempre na carteira das agulhas. Há pouco tempo recebi este cortador de pontas em madeira, que é uma casinha que eu utilizo, quer seja no tricô, quer seja na costura. Obrigada à minha grande amiga que me ofereceu. Uma boa tricotadeira tem imensos marcadores. E eu tenho, sem dúvida, que falar dos marcadores da Goodies for Knitter. Neste caso temos aqui uma ervilha e uma andorinha. Têm que procurar no Instagram da Goodies for Knitters, que tem marcadores excepcionais. De que lãs portuguesas gosto mais? Gosto muito de tricotar com lãs portuguesas. Rosário Albuquerque, fios Dona Maria, da qual sou fã, sobretudo os fios fiados à mão pela Rosário. Em termos de tingimento, a minha marca preferida, neste momento não tem stock no mercado, fios Yarn Adventures da Philomena. Ela tinge como ninguém. Os fios dela são ótimos. Gosto muito dos fios da Paula, Dye by Alfinete, e particularmente do fio Sul. E os fios da Paula são sempre lindos. Há ainda também os fios da Serafina, que são tingidos pela Paula e para a qual eu fiz ainda há pouco o meu modelo rural. Outro fio português que eu gosto muito é o Vitória, da Ovelha Negra. O fio Vitória, apesar de rústico, resulta muito bem. Fios portugueses da Rosa Pomar também gosto muito do Mondinho. Eu gosto mais de lãs grossas ou lãs finas. Sou cada vez mais adepta de lãs finas. Gosto muito de tricotar com agulhas 3,5 no máximo. O fio de espessura fingering ou lace são fios que me dão cada vez mais prazer a tricotar. Alguém me perguntou aqui se a minha filha tricota. Então é assim, minha filha aprendeu a tricotar, mas não tricota. Porque é que nem todos os meus modelos de tricô são em português? No passar dos anos eu habituei-me a tricotar em inglês. Por isso, numa primeira fase, quando eu idealizo um modelo e o vou escrever, eu faço em inglês. Depois traduzo para português. Por isso é que, inicialmente, modelos que eu fiz são só em inglês. Vou procurar, com o tempo, terem todos a versão portuguesa. Que Festival Tricô recomendo? Recomendo o Knit with Friends, aqui no Porto, do qual eu sou cofundadora juntamente com a Joana Borges. Se tudo correr bem, se vai realizar fisicamente em 5 e 6 de junho de 2021, aqui na cidade do Porto. É um festival que abre a cidade do Porto ao tricô e que mostra à própria cidade do Porto o tricô. O tricotar em público, a comunidade. Traz marcas portuguesas e estrangeiras, traz designers portuguesas e estrangeiras e é uma forma de nos unirmos à volta do tricô. Sem ser o nosso, vou falar aqui de um que pela sua proximidade não fica muito caro de visitar, é o Barcelona Knits. Gosto bastante das pessoas e gosto bastante do espaço, é muito simpático. O que é que eu mais gosto no Porto? São as pessoas. Mas também gosto muito da arquitetura, gosto muito das cores e gosto muito da loja Ovelha Negra, que é a melhor loja de tricô de Portugal. Novos modelos para breve, se vão ser em português? Sim. Os meus modelos que eu estou agora a publicar, eu publico em português e em inglês. Vários modelos da gola Like a Roll, da camisola Summer in the City e do Shile Ciara. Por isso tenho muito por onde escolher. No final do mês passado lancei também a camisola Coral em parceria com os fios Serafina. Este mês então têm uma gola, um shile leve e vaporoso e uma camisola também muito leve, muito agradável para estes finais de tarde. E penso que no geral respondi à maioria das perguntas que me foram feitas. Desde já agradeço a todos que me colocaram as questões via Instagram. Espero que depois destas respostas me conheçam um bocadinho melhor. Obrigada por terem estado comigo. Espero que subscrevam o meu canal. Espero ver-vos no próximo vídeo. Adeus!